Dando continuidade ao processo de separação de misturas homogêneas, né? Para quem ainda não viu a aula anterior com alguns já métodos de separação, alguns métodos de separação, eu aconselho a dar uma olhadinha antes, né? Porque já tem algumas explicações para dar continuidade. A gente continuando, a gente tem a separação magnética, como o próprio nome lembra, né? Separação magnética utiliza-se ímã, né? Para fazer separação. O ímã atrai os metais e você tem a mistura aí, você tem a separação. Um exemplo disso é, por exemplo, se eu quiser separar sal de cozinha com raspa de ferro, eu uso um ímã. Esse ímã vai atrair as raspas de ferro. Devido a isso, eu consigo separar. Se eu também quiser separar sal, por exemplo, de areia, mesmo processo. Esse processo é utilizado em grande escala em lixões, onde você quer separar os componentes metálicos, né, de ferro, do restante do material para que sejam descartados. Aí você usa um grande ímã, como está mostrando nessa figura aqui. A dissolução fracionada é um método empregado para separação de misturas de dois ou mais sólidos, sendo que um deles é solúvel em um determinado solvente, sal e óleo, né? O sal, você pode adicionar água, essa solução aqui, o sal ele dissolve em água. Então aqui você vai ter uma solução formada aqui embaixo, uma solução mais densa, que é a água e sal, mistura. E aqui o óleo. Depois você pode utilizar um processo de decantação ou algo assim para separar essa mistura. Depois você pode evaporar a água e obtém o sal. A coagulação é um processo usado em estação de tratamento de água. Ela é interessante entender o processo em si. Quimicamente, a gente tem a utilização de um coagulante, que no caso é o sulfato de alumínio, que gera íons alumínios e sulfatos na solução aquosa quando ele é adicionado, tá? E o que acontece é que esses íons, eles reagem, o íon sulfato reage, o alumínio, ele reage com a água formando hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é uma solução, é uma substância insolúvel, né? E essa reação ocorre devido às impurezas presentes na água e ocorre a precipitação dessas impurezas na forma de hidróxido de alumínio. Então aqui a gente tem um esqueminha, você adiciona o coagulante, e em vermelho você tem as impurezas. Esse coagulante ele vai formar alguns coágulos ali, e vão precipitar ao longo do tempo, eles vão precipitar. Então, você tem aí uma separação de impurezas da água. Você tem a água aqui mais límpida. O hidróxido de alumínio, como eu falei, ele ajuda a tirar essas impurezas, ele é muito importante. E ele forma o precipitado, ele auxilia a formação do precipitado. As partículas, elas sofrem um processo de aglutinação que facilita a deposição do aglomerado em flocos. Depois a gente vai ter um outro processo associado a isso, que é a floculação, para a retirada desses componentes aqui. Então, falando um pouquinho da floculação, a água é agitada fortemente por uns 30 segundos com um agitador mecânico, como esse aqui, com a finalidade de aumentar a dispersão do coagulante formado
através do processo de coagulação. Depois o sistema é agitado lentamente, permitindo o contato entre as partículas. Né? É esse processo aqui que ocorre no tratamento de água. Esses flocos formados, então, são encaminhados para outra parte do tratamento de água, que é a sedimentação, onde eles vão ficar no fundo, e a decantação, que eles vão ser retirados do tanque, tá? Então, essa seria a questão dos outros processos de separação de misturas.